Vocês estão bem? Mais ou menos, alguns estão bem. Vou fazer a pergunta novamente. Vocês estão bem? Que bom que você veio, que bom que você veio. Estou muito feliz de ter você aqui conosco nessa noite. E eu já convido você, se você trouxe a sua Bíblia, a abrir ela comigo no livro de 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Caso você não tenha uma Bíblia, eu peço para que você preste bastante atenção na minha leitura. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1. O texto diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se da ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. Amados, o texto que nós lemos hoje, ele retrata um diálogo entre 2 homens, Davi e também Natã. Quem era Davi? Neste momento, Davi era o rei de Israel e Natã, o profeta de Deus. Durante esse diálogo, uma coisa é evidenciada. O que é evidenciado? Que Davi havia cometido um erro muito grave. E este é o primeiro ponto que eu gostaria de pensar com vocês nessa noite. Davi é o homem segundo a palavra de Deus, conhecido como o homem segundo o coração de Deus. O homem que alegrava o coração de Deus. Mas em um certo momento de sua vida, ele comete um erro gravíssimo. E o que eu quero dizer para vocês hoje é que, independente de quem nós somos, em algum momento da nossa vida nós vamos errar. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. Em algum momento das nossas vidas, nós vamos errar, porque todos nós não estamos imunes ao erro. Agora, quando eu falo que nós não estamos imunes ao erro, eu quero dizer que em algum momento da nossa vida, nós vamos agir de uma forma, ou vamos reagir de uma outra, que vai contra os mandamentos do Senhor. Quando nós vamos contra os mandamentos do Senhor, nós estamos pecando, nós estamos errando. E em um mundo em que cada vez mais as pessoas não querem saber o que é certo e errado, eu tenho que te dizer, existem coisas que são certas e existem coisas que são erradas. Por mais que vivamos em um mundo em que as pessoas começam a dizer que, olha, tudo é relativo, o que é bom, o que é verdade, você diz a sua verdade, eu digo a minha verdade, cada um tem a sua verdade. Queridos, não, existem coisas que são certas e existem coisas que são erradas. Tudo aquilo que é certo é que vai de acordo com os mandamentos de Deus. E o que é errado é tudo aquilo que vai contra os mandamentos do Senhor sobre a nossa vida. Agora, vocês conseguem se recordar qual foi o erro gravíssimo que Davi cometeu? Alguém pode me ajudar? Para aqueles que não sabem, Davi era uma pessoa segundo o coração de Deus, mas em um certo momento da sua vida, ele está caminhando no seu palácio, ele vê uma mulher tomando banho. E quando ele vê essa mulher se banhando, ele fala: essa mulher é muito bonita, chamem ela para ela vir conversar comigo. O que acontece é que Davi não conversa apenas com ela. E essa mulher, ela não era solteira, era uma mulher casada. Davi toma a mulher de um outro homem. E você pode me perguntar: mas Lucas, onde estava o marido dela? Porque o marido tinha que estar junto com a mulher. Como assim o marido deixa a mulher sair assim, ir para a casa de outro e dormir na casa de outro? O marido estava na guerra defendendo o rei.
E o rei fez isso com ele. Davi fez isso com um homem chamado Urias. Ele não apenas toma a mulher de Urias, ela engravida e ele procura alguma forma, algum meio de se safar dessa situação. A primeira coisa que ele faz é trazer o homem da guerra e falar: vá dormir com a sua mulher, vá para casa descansar. O que ele não esperava é que Urias era um homem mas muito fiel. E ele disse: como posso eu ir para minha casa, dormir com a minha esposa, se o comandante do exército, se os meus amigos, os meus companheiros, eles estão lá na guerra acampados ao ar livre? Como eu posso fazer isso? Na primeira tentativa de Davi, ele não consegue se safar da situação. Então ele procura uma outra tentativa. E na segunda noite, ele chama Urias para jantar com ele. E daí Davi vai dando vinho para Urias, vai dando vinho, porque ele falou: bêbado ele vai para casa. Bêbado ele vai para casa, não tem jeito. Mas o que acontece é que mesmo bêbado, Urias era um homem fiel e ele não foi para casa. Então o que Davi faz? Davi escreve uma carta para o comandante do exército e manda o comandante do exército colocar Urias na linha de frente da batalha. Para aqueles que não entendem tanto de batalha, se você está na linha de frente, provavelmente você vai ser afetado em primeiro lugar. Então Davi manda colocar Urias lá na frente para que ele morresse. O que acontece é que Urias morre e Davi, vendo tudo isso, ele não consegue enxergar o erro dele. Ele faz todas essas coisas e não consegue enxergar o erro dele. E você pode dizer: mas Lucas, eu nunca mandei ninguém matar, eu nunca peguei a mulher de outra pessoa, eu nunca fiz coisas dessa dimensão. Mas os nossos dias, eles estão recheados de erros, porque o nosso dia está recheado de pecado. E não existe como não tem como nós falarmos: mas o erro de Davi foi muito grande. Não, porque nós também erramos no nosso dia a dia. E como erramos no nosso dia a dia? Talvez o lugar onde nós mais erramos seja numa área da nossa vida chamada relacionamento. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as pessoas e até o nosso relacionamento conosco mesmo. Nós erramos de diversas maneiras. Nós vamos contra os mandamentos de Deus de diversas maneiras. Queridos, não estamos imunes ao erro. Somos pecadores e vamos errar em alguns determinados momentos da nossa vida. Agora, além de nós não estarmos imunes ao erro, é muito importante nós vermos que Davi, mesmo fazendo tudo isso, tudo isso, ele não sente culpa. Você não acha estranho isso? Nem um pouquinho de culpa? Ele pegou a mulher do amigo, ele mandou matar o amigo, e ele não sente nem um pouquinho de culpa. Vocês não acham que tem alguma coisa de errado? Tem alguém aí? Muito errado, e ele não sente nem um pingo de culpa. E por que ele não sente um pingo de culpa? É porque, queridos, infelizmente, a nossa natureza humana, ela muitas vezes nos cega para os nossos erros. E nós começamos a repetir algumas coisas e não pensamos que aquilo está errado, porque nós começamos a fazer, repetir. Outras pessoas nos ensinam algumas coisas que nós achamos que é comum. Você já ouviu a expressão falta vergonha na cara daquela pessoa? É falta de vergonha na cara? O que essa expressão quer dizer, que é falta de vergonha na cara? Ela já perdeu a vergonha, ela continua fazendo o que é errado, mas ela perdeu a vergonha, ela não se sente mal de fazer o erro. Então, é muito importante nós analisarmos isso, que a nossa vida, quando nós erramos, muitas vezes somos cegados pela nossa própria natureza. E continuamos fazendo alguns erros, continuamos repetindo alguns erros na nossa vida, e nós não sentimos culpa por isso. Isso é um problema para nós, porque quando erramos e não conseguimos enxergar a dimensão do nosso erro, quando erramos e não conseguimos ver o tamanho daquilo que nós estamos fazendo, nós provavelmente já viramos as nossas costas para Deus. Agora, vamos ser sinceros, não é mais fácil olhar o cisco no olho da outra pessoa? Não é mais fácil olhar quando a outra pessoa erra? Não é mais fácil nós apontarmos o erro de uma outra pessoa? É muito interessante a nossa capacidade de julgar as outras pessoas quando erram. Nós temos uma balança para medir as pessoas quando elas erram. E temos uma balança que queremos ser medidos. Ela não é a mesma balança, não é? A balança que nós medimos o erro das pessoas, normalmente, ela vai assim, você coloca até uns pezinhos a mais, porque você vai com tudo para medir o erro das outras pessoas. Agora,
quando nós vamos ser medidos, nós não queremos ser medidos com a mesma balança, porque temos mais facilidade de olhar o erro das outras pessoas do que olhar para o nosso próprio erro. Nós temos mais facilidade de visualizar quando a outra pessoa erra do que quando nós erramos. Por isso que é muito importante nós constantemente fazermos uma reflexão da nossa vida, uma reflexão da maneira como nós estamos vivendo, como nós estamos agindo nas situações, como nós reagimos nas situações. É importante nós olharmos para dentro e vermos como eu estou vivendo, porque senão é muito fácil nós cairmos no erro de olharmos muito facilmente para o cisco no olho do nosso irmão e não conseguimos enxergar uma trave que tem na frente dos nossos olhos. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos e temos que estar atentos para que o nosso erro não seja, de certa forma, neutralizado pela nossa natureza pecaminosa e nós passemos a achar que tudo, mas tudo está bem. E aqui entra o profeta Natã na história. Por que o profeta Natã entra na história? Porque no lugar de chegar até Davi e falar, você está errado, o profeta Natã, ele faz uma ilustração. A ilustração do profeta Natã é uma ilustração bastante simples de nós entendermos. Agora, se nós formos contextualizarmos para a nossa realidade hoje, tem pessoas que precisam ouvir coisas semelhantes a... Você, quando vê um pai virando as costas para o seu filho e não dando atenção para ele, você acha que isso está certo? Não. E daí o profeta vai dizer, essa pessoa é você. Ou talvez uma pessoa que fala, olha, você fala para a pessoa, na verdade, havia uma pessoa que ela era ela tinha uma fé muito preciosa, uma fé muito forte, e de repente, com o passar dos anos na sua fé cristã, ela foi diminuindo essa fé até o ponto de ter uma vida de extrema incredulidade, de passar a não acreditar mais no poder de Deus, de passar a não acreditar mais nas coisas, nos milagres de Deus, no agir de Deus na vida dela, e a pessoa fala, nossa, mas essa pessoa, ela está errada, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, e daí a outra pessoa diz para essa pessoa é você. Muitas vezes nós somos as pessoas, talvez na maior parte das vezes, nós somos as pessoas que estamos errando, estamos apontando os erros dos outros, conseguimos enxergar que o que está acontecendo é errado, mas não conseguimos enxergar que nós é que estamos realizando isso. Queridos, é muito importante nós olharmos para o nosso interior, refletirmos, como eu estou vivendo a minha vida? Como eu estou vivendo a minha vida? Será que eu estou vivendo da maneira como eu deveria viver? Ou será que eu não estou vivendo da maneira como eu deveria viver? E você pode me perguntar, mas Lucas, então o que eu faço? Eu sou um pecador, eu estou fadado ao erro, eu vou errar, não tem jeito, o que eu faço, o que eu preciso? E eu quero te dizer, nós precisamos cada vez mais de profetas Natãs na nossa vida. Nós precisamos mais de Natãs na nossa vida. E por que nós precisamos de Natã? Você pode me perguntar, por quê? Mas o profeta ele vem, ele vai fazer mal para mim? Não. O profeta ele vem e faz bem para você, sabe por quê? Porque ele é um instrumento de Deus para te mostrar onde está errado na sua vida. Agora, um erro muito constante na igreja moderna brasileira é que quando se fala sobre profeta, as pessoas querem ouvir profecias do tipo, eu estou vendo uma chave nas tuas mãos. Essa profecia, o pessoal fala, estou vendo uma chave nas tuas mãos. A pessoa vai atrás da profecia, ou um outro tipo de profecia, eu vejo muito azul na sua conta bancária, eu vejo. Ou talvez eu vejo celeiros cheios na sua vida, eu vejo um carro na sua vida, e as pessoas buscam a profecia dessa maneira. Mas profecia que é profecia não é isso. Profecia que é profecia é quando Deus usa um instrumento dele para moldar a nossa vida de acordo com a vontade dele, redirecionar a nossa visão, redirecionar a nossa vida, redirecionar os nossos erros. Nós precisamos de Natãs na nossa vida. E quem são esses Natãs? É claro que Deus levanta alguns homens com o ministério profético, e esses homens são usados por Deus de uma maneira maravilhosa, mas Deus pode usar Natãs na nossa vida, pessoas simples, pessoas comuns, nossos irmãos.
pessoas que visualizam que nós estamos errando e por amor eles falam, olha, isso não está certo. Por amor eles falam, você precisa mudar essa atitude. Deus pode usar pessoas, mas Deus também pode usar situações. E por que Deus pode usar situações? Tem momentos em que nós nos achamos muito fortes, mas Deus deixa vir um vento muito grande na nossa vida, nos leva para um vale e faz da situação um lugar para nos ensinar que nós somos frágeis e completamente dependentes dEle. São maneiras de Deus nos mostrar os nossos erros e as nossas falhas. Agora, quem aqui gosta de ser confrontado? Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado, vê se ela gosta de ser confrontada. Ela gosta de ser confrontada? Será que ela gosta de ser confrontada? A maior parte das pessoas não gosta de ser confrontada. A maior parte das pessoas, na verdade, anda com pedras na mão, para no momento em que ela for confrontada, ela está preparada, armada para jogar um monte de pedra, ou colocar a culpa em outra pessoa, ela já está armada para fazer isso. E nós vemos no texto que quando Davi, ele ouve isso, ele se enche de fúria, porque justiça, mas então Natã fala, este homem é você. E Davi não tenta se justificar e nem tenta pegar pedras, ele reconhece o erro dele. Amados, nós precisamos ter um coração ensinável. Nós precisamos estar prontos para sermos confrontados. Nós precisamos estar prontos para sermos exortados. Às vezes, quando nós nos reunimos como igreja, e o pastor que está responsável pela pregação nesse dia, ele traz uma mensagem que é dura, que é pesada, muitas pessoas já ficam, ai, doeu, eu não vou vir semana que vem, não concordo com o que o pastor falou, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu acho que eu vou até mudar de igreja agora. Amados, Deus corrige aqueles que Ele ama. Quando nós somos exortados, quando nós somos confrontados, quando Deus permite nós passarmos por uma situação que não gostaríamos de passar, Deus está querendo nos ensinar e nos moldar. Cabe a nós estarmos sensíveis e buscarmos, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Eu quero fazer a Tua vontade, eu quero cumprir os Teus propósitos. Senhor, se eu estou errando nessa área, me ajude a mudar essa área. Mas queridos, por que somos tão cabeça duras com os nossos erros? Porque insistimos tanto assim, quando alguém vai falar, vai mexer numa área da nossa vida que nós erramos muito, nós tentamos nos esquivar, não queremos conversar sobre isso. Você já pensou uma pessoa que está com uma ferida muito grande no braço e ela vai no médico, e quando ela chega no médico, o doutor fala, o que está acontecendo? Eu estou com uma ferida no braço. Então o médico vai falar sobre aquela ferida e de repente ela começa a falar sobre outros assuntos e ela não quer ser curada, ela não quer ser tratada. O médico precisa mexer ali. E existem erros na nossa vida que eles são pontuais. Eu não tenho como levantar uma lista de erros e falar, olha, essa é a lista que nós precisamos orar para a nossa vida ser transformada. Sabe por quê? Porque a irmã é diferente do irmão. O irmão é diferente da outra irmã. A outra irmã é diferente do outro irmão. Cada um tem as suas falhas, cada um tem os seus erros. Mas é importante nós reconhecermos que precisamos de pessoas ao nosso lado que nos ajudem a melhorar. Certa vez eu estava conversando com um homem que ele está na carreira pública já há algum tempo, ele é um político, e eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu falei, nós vivemos em um país que é corrupto, e não apenas na política, mas o nosso país é corrupto até na padaria, no mercadinho. Infelizmente, isso acontece. Nós vivemos num país corrupto, mas o lugar em que você está, você tem, a corrupção ela tem de certa forma um impacto maior sobre toda a sociedade. Como você faz para não se corromper? E ele falou para mim, Lucas, sabe como eu faço para não me corromper? Em primeiro lugar ele disse, eu não estou imune a me corromper, porque o coração do homem é enganoso e em algum momento eu posso me corromper. Mas para me prevenir disso, sabe o que eu faço? Eu tenho pelo menos 5 Natãs na minha vida. Pessoas que me conhecem e quando eu estou caminhando um pouco mais para uma direção contrária, essas pessoas vêm e me corrigem. E eu ouço essas pessoas, eu oro com elas e eu busco voltar para onde eu não deveria ter saído.
Queridos, não adianta nós pensarmos que podemos viver a nossa vida cristã sozinhos. Precisamos de outras pessoas. Precisamos de pessoas sábias ao nosso lado. Precisamos de pessoas em que nós temos liberdade para que elas nos admoestem quando nós erramos. E nós estejamos prontos para ouvir essa admoestação, essa exortação, ouvirmos essa correção. E não acharmos que a pessoa está fazendo isso porque ela não gosta de você, porque na verdade ela só está fazendo isso porque ela gosta de você. Queridos, nós precisamos ter um coração ensinável, pronto para ser confrontado. E esse é um desafio muito grande para todos nós como igreja, porque nós não queremos ser confrontados, nós não queremos que as pessoas olhem os nossos erros. Vivemos tempos em que as pessoas querem maquiar cada vez mais os seus erros, ao ponto de nas redes sociais elas criarem um perfil em que elas idealizam quem elas gostariam de ser. As fotos, elas tiram 1, 2, 3, 4, até ficar do jeito que ela quer, porque é aquela imagem que ela quer passar para as pessoas. No seu perfil ela escreve coisas que ela quer que as pessoas a vejam daquela maneira. Mas nós podemos até maquiar a nossa vida para as pessoas, mas não podemos esconder nada de Deus. Davi podia até esconder o seu erro perante a sociedade, perante as outras pessoas, mas Deus usou um homem para ir até ele e falar: olha, o que você fez foi errado. E certamente, uma grande parte, se não todos de nós, estamos errando várias vezes na nossa vida. Estamos virando as costas para os mandamentos de Deus. Estamos muito afiados para apontar o erro dos outros, mas nós mesmos estamos errando. E o que nós precisamos fazer para que isso seja transformado na nossa vida? O que nós precisamos fazer para que isso seja mudado na nossa vida? A primeira coisa é ter um coração ensinável, nos arrepender e nos rendermos aos pés do nosso Senhor. Reconhecemos os nossos erros, reconhecemos as nossas falhas, buscarmos o favor dEle, buscarmos a graça dEle, e não ficarmos preocupados se vamos ser julgados, não, mas abrirmos o nosso coração, rasgarmos o nosso coração na presença de Deus e buscarmos a transformação dEle nas nossas vidas. Porque nós sozinhos não vamos conseguir. O pastor não consegue fazer isso por você. Quem consegue transformar a sua vida é apenas o Espírito Santo de Deus. Agora, o que nós podemos fazer? Nos render aos pés do Senhor e nos arrepender? Agora, é muito importante nós vermos uma coisa. Davi, ele peca. Davi, ele erra, mas quando ele é exortado, quando ele enxerga a realidade, o lugar em que ele se meteu, o que ele faz? Ele se arrepende, ele paga as consequências, ele sofre as consequências do seu erro, porque isso não tem como nós fugirmos. Por exemplo, se você roubou um banco e depois se converteu, glória a Deus, você vai ser salvo, mas se a polícia te pegar, você vai ser preso, porque o seu erro teve algumas consequências. Davi sofreu as consequências do seu erro, mas ele se arrependeu e ele não cometeu mais aquele erro. Isso é importante. A graça do Senhor não é um parque de diversões para nós. A graça do Senhor é aquilo que nos dá esperança e nos ajuda a vencermos os erros, sermos moldados por Ele e aos poucos alcançarmos o nosso objetivo, que é dia após dia nos parecermos mais com o nosso Senhor Jesus. Queridos, deve ser uma luta, uma busca nossa. Eu quero buscar ser cada vez mais parecido com o Senhor. E para ser mais parecido com o Senhor, eu vou precisar de Natãs na minha vida, me mostrando: olha, isso aqui que você está fazendo está errado. Você precisa mudar. Isso aqui que você fala tanto das outras pessoas, mas você comete isso, você precisa mudar. Não podemos ter medo dessa palavra, não podemos ter aversão dessa frase, não. Precisamos entender que para sermos a imagem e semelhança do nosso Senhor, precisamos dia após dia mudar é uma mudança constante, que o Espírito Santo de Deus vai fazendo na nossa vida, vai trabalhando nos nossos corações. Agora, para isso, nós precisamos reconhecer o nosso erro. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Ela não é tão boazinha quanto ela parece.
Os casados talvez até sabem que ela não é tão boazinha ou ele não é tão bonzinho mesmo. Essa pessoa que está do seu lado é uma pessoa cheia de erros. Uma pessoa que precisa da misericórdia e da graça do Senhor. Nós precisamos da misericórdia e da graça do Senhor nas nossas vidas, queridos. Precisamos entender que não estamos imunes ao erro. Não, vão ter momentos que vamos errar, mas nesses momentos em que por acaso nós caímos, nós precisamos que homens de Deus se levantem na nossa vida e nos mostrem o erro. E nós precisamos estar prontos para ouvir a admoestação, ouvir a exortação, ouvir o conselho das outras pessoas. Queridos, numa sociedade cada vez mais independente, nós precisamos aprender a ser dependentes do Senhor, dependentes da graça dele nas nossas vidas. Por isso, hoje, o meu maior desafio para você é o seguinte: precisamos nos arrepender dos nossos erros, precisamos mudar a nossa vida, precisamos nos cercar de pessoas que vão nos ajudar a alcançar o nosso objetivo, que é nos parecermos mais com Cristo, e precisamos ter o nosso coração o quê? Um coração duro? Não, mas um coração o quê? Quebrantado e ensinável. Se você não gosta de ouvir conselhos, se você não gosta de ouvir exortações, eu preciso te dizer, você precisa se arrepender e ter um coração ensinável. Muitas igrejas, elas racham porque as pessoas não têm um coração ensinável. Muitas pessoas saem da igreja porque elas não têm um coração ensinável. E queridos, nós precisamos ter esse coração. Porque quando abrimos a nossa vida para aprender, o Espírito Santo de Deus trabalha nos nossos corações. E Ele vai nos ajudando, vai nos moldando de acordo com a vontade dEle. Eu não sei quantos aqui conhecem, tem um hino muito antigo e alguns irmãos podem até falar, nossa, mas o Lucas só está falando de hinos nos últimos cultos, mas tem um hino que diz, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Pega a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Davi errou, se arrependeu do seu erro e teve comunhão com Deus novamente. E a partir deste erro e desse arrependimento, Deus dá para Davi um filho que se torna o filho mais expressivo de Davi. Vocês sabem qual é o filho? Salomão. E Salomão tem uma missão muito grande, que é construir o templo do Senhor. Aquilo que o Davi não podia fazer porque as suas mãos estavam cheias de sangue. Eu quero te dizer, mesmo se você errou em algum momento da sua vida, e mesmo que você está errando hoje, eu quero te dizer, se você se arrepender, Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma a maldição, Deus transforma a morte em vida. Por isso nós precisamos nos render aos pés desse Deus. Precisamos nos render aos pés do Senhor e deixar de lado um pouco a nossa autossuficiência, deixarmos de lado um pouco esse coração duro e buscarmos, Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração, eu quero que o Senhor trabalhe nas minhas falhas. Senhor, usa homens, mulheres, usa situações para me moldar de acordo com a tua vontade. Eu quero ser como um vaso nas tuas mãos, nas mãos do oleiro. Eu quero que o Senhor me molde de acordo com a tua vontade e não a minha vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade em minha vida, Senhor. Entra, sabe aquela canção? Entra na minha casa, entra na minha vida. É dizer para o Senhor, Senhor, eu me arrependo dos meus erros. Eu não posso continuar vivendo dessa maneira. Eu não posso ficar alheio a essa realidade. Eu não posso ficar alheio à realidade de que eu estou errando. Eu estou longe do Senhor. Eu preciso voltar para a casa do Pai e buscar renovo, restauração e transformação para a minha vida. Amados, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos deixar o Senhor trabalhar no nosso coração. E tudo que é erro, se transforme em virtude nas nossas vidas.
e o lugar, as áreas em que nós estamos errando constantemente, elas possam se transformar em virtudes na nossa vida. Se temos problemas com mentira, que nós possamos desfrutar da transformação do Senhor no nosso interior, e nós temos pessoas honestas, pessoas verdadeiras. Se temos problemas com infidelidade, que possamos deixar o Senhor trabalhar no nosso coração, usando outras pessoas também, usando pessoas como o profeta Natan para nos mostrar: isso está errado e isso precisa mudar, e nós desfrutemos da fidelidade em nossas vidas. Amados, nós precisamos disso. Nós precisamos, eu quero te dizer, você precisa disso, eu preciso disso. Preciso me arrepender dos meus erros. Preciso entender que se não for a misericórdia do Senhor, eu seria consumido. Mas eu preciso, e como eu tenho, na verdade, como eu tenho isso à disposição de mim, eu quero me arrepender e buscar o favor do Senhor na minha vida. Eu não sei o que está passando na sua mente agora. Eu não sei o que está passando no seu coração. Talvez você está pensando: olha, nossa, eu estou errando nessa área da minha vida, eu estou errando naquela outra área. Ou talvez você está ouvindo a mensagem e não consegue olhar para nenhum erro que você está tendo na sua vida. Isso pode acontecer também. E qual deve ser a nossa oração nessa noite? Senhor, desvenda os meus olhos para que eu consiga enxergar a minha real situação. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu consiga enxergar que eu preciso do Senhor na minha vida. Senhor, desvenda os meus olhos para eu entender o que é a verdade e viver na verdade e não me conformar de viver na mentira. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu consiga contemplar a beleza da Tua santidade e possa buscar isso com a minha vida. Amados, Davi se transforma em um homem conhecido como o homem com o coração segundo, um homem segundo o coração do Senhor, porque no momento em que ele tem o maior erro da vida dele, no lugar de se justificar pelo seu erro, quando ele consegue reconhecer a sua situação, sabe o que ele faz? Ele se derrama aos pés do Senhor, se arrepende e desfruta da transformação de Deus na vida dele, naquela área, naquele momento da vida dele. Por isso, hoje, eu te encorajo. Hoje, na verdade, eu faço um apelo para você, para que você ore buscando: Senhor, abra os meus olhos, para que eu consiga enxergar a minha realidade. E você que está vendo e já consegue enxergar assim: eu estou completamente perdido, a minha situação está complicada, porque eu vivo erro, e eu não estou nem aí para os erros que eu ando cometendo, para as mentiras, para o adultério, para a infidelidade, para a incredulidade, eu não estou nem ligando para isso. O meu clamor nessa noite é para que você se arrependa, mas se arrependa verdadeiramente. Se arrepender não é apenas aquele arrependimento de eu comprei uma roupa na loja, cheguei em casa, não gostei da roupa, me arrependi, vou trocar. Não, um arrependimento de: Senhor, não dá para viver mais dessa maneira, eu preciso da Tua transformação. Entra na minha vida, entra, mexe comigo. Levanta homens e mulheres para falarem comigo de acordo com a Tua vontade. Senhor, usa os pastores, usa os irmãos, usa para eles serem bênção na minha vida. Usa, Pai, eu quero estar aberto para ouvir a Tua voz por meio dos Teus servos. Eu quero estar pronto para ouvir a Tua voz mediante as situações em que eu estou vivendo. Eu quero aprender com o Senhor, e nas minhas falhas eu não quero ter falhas de estimação, pelo contrário, eu quero que o Senhor trabalhe nestas falhas. Eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, transforme o meu coração e me faça ser aquele que gera frutos que abençoam a vida das outras pessoas, os frutos que só o Espírito Santo de Deus pode produzir nas nossas vidas. Então você pode dizer: mas Lucas, como? Basta você se arrepender. Basta você se arrepender, ir até os pés do Senhor, se arrepender, dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Você que tem um coração muito duro e não consegue ser admoestado, não consegue ser exortado, não consegue ouvir um bom conselho, eu te digo hoje, peça para que o Senhor trabalhe isso no seu coração. Enquanto você não tiver um coração ensinável,
você nunca conseguirá desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque o Espírito Santo, ele trabalha, ele ensina, ele direciona. Nós vemos na palavra um texto muito bonito no livro dos Salmos. Ensina-me o teu caminho, para que eu ande na tua verdade. Existe essa relação, o Espírito Santo vai trabalhando e vai nos ensinando. Por isso, se você não tem um coração ensinável, busque, Senhor, eu quero ter esse coração ensinável. Eu quero ter a minha vida transformada. Eu não vou dizer para você que é fácil, não. Porque nós precisamos abrir mão e falar, Senhor, toma o controle da minha vida. Toma o controle da minha história. Toma o controle de todas as coisas. Senhor, coloque pessoas ao meu redor. Isso é uma oração que nós devemos buscar. Senhor, coloca pessoas ao meu redor que me direcionem para mais perto do Senhor. Coloca pessoas ao meu redor que me levem para mais perto do Senhor. Coloque verdadeiros Natãs na minha vida, instrumentos de Deus que vão fazer com que eu consiga enxergar os meus erros e esses erros sejam trabalhados e sejam aperfeiçoados pelo Teu Espírito Santo em minha vida. Amado, nós vamos ter um período de oração agora. Nós vamos cantar uma canção e eu convido você que essa palavra falou contigo e você quer se arrepender dos seus erros, você que já consegue visualizar tudo o que você está fazendo de errado, ou você também que não consegue visualizar nada que você está fazendo de errado, mas você sabe que está fazendo coisas que vão contra a vontade de Deus, você apenas não consegue enxergar. Eu convido você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. E nesse momento, que a sua oração seja desvenda os meus olhos. Senhor, abre o meu coração, eu me arrependo, eu quero viver a transformação do Senhor na minha vida. Amém. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar.